Neymar deu a entender durante uma entrevista ao DAZN que não está tudo bem com ele. O jogador disse que a Copa do Mundo do Catar pode ser a sua última, porque ele não sabe se, abre aspas, vai ter mais condições de cabeça de aguentar mais futebol, fecha aspas. Essa fala do jogador Neymar repercutiu em todo mundo, inclusive alguns atletas, companheiros dele na seleção brasileira, usaram as redes sociais para se pronunciar, para falar sobre o assunto e sobre a discussão sobre a saúde mental e o esporte. Vou aqui dar uma olhada no nosso site, que tem aqui uma informação justamente sobre esse assunto, né? A seleção se mobiliza após desabafo de Neymar e põe saúde mental em debate, justamente esse tema, né? A reportagem do Gabriel Carneiro, ele traz aí essa informação que cerca de 2.000 pessoas se aglomeraram do lado de fora do estádio da Colina, em Manaus, para tentar ver o mínimo que fosse do treino de ontem da seleção brasileira. Cada vez que dava para ver por entre as grades de proteção, Neymar correndo no campo era só uma gritaria, né, que dava para ouvir lá do lado de fora. Os cantos Neymar, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. E o simples Neymar, Neymar, duraram quase 1h30 dessa atividade. Em meio à óbvia missão de ser a maior estrela do time e ao peso que carrega um jogador com a importância de Neymar, não só para a seleção, mas no futebol internacional, né? Neymar deu mostras durante a semana de que não está tudo bem. Numa entrevista, aquela que eu me referi agora há pouco ao DAZN, que repercutiu no mundo todo, ele disse que a Copa do Mundo do Catar pode ser a sua última, porque ele não sabe se terá mais condições de cabeça de aguentar mais futebol. Para falar sobre a saúde mental e o esporte, eu converso agora com o pós-doutor em psicologia com ênfase no esporte e presidente da Associação Paulista de Psicologia do Esporte, João Ricardo Kozak. Doutor, boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao UOL News. É um prazer falar conosco, agradeço a paciência de ter aguardado para conversar aqui com a gente sobre esse assunto envolvendo o Neymar, né? Um jogador jovem, mas já experiente, né? No futebol é assim, começa-se muito cedo. E é claro, ele tem uma responsabilidade grande. A principal estrela da seleção brasileira, isso traz bônus, mas traz um ônus grande também. E ele fala sobre a possibilidade de o Catar ser a última Copa dele, apesar de ter idade para disputar mais Copas na sequência, né? E aí essa discussão em torno da saúde mental vem à tona. Vamos lembrar da Simone Biles, que ela desistiu da Olimpíada também, né, da última Olimpíada. Como é que a gente pode avaliar esse assunto, que não é muito debatido, né? Não vem aí à tona a discussão sobre a importância da saúde mental também quando a gente fala do esporte, doutor? Boa noite. Boa noite, Diego, boa noite, amigos da UOL, prazer enorme estar aqui com vocês. A UOL sempre antenada aí nas questões da parte mental, da parte do comportamento, isso é muito legal. Eu devo dizer, da minha luta, né, já vai completar agora 30 anos que eu venho trabalhando com a psicologia do esporte, e devo dizer, Diego e amigos, que essa luta ela é muito inglória quando a gente fala de futebol, né? Ainda existe muito preconceito quando o assunto é a psicologia do esporte no futebol. Não são todos os times da Série A, por exemplo, no Brasil, que tem psicólogos trabalhando apenas na base, porque por conta do Estatuto da Criança e do Adolescente, a psicologia do esporte ela é obrigatória na base, né? Agora, a gente lamenta, né, uma vez mais, que outro grande nome, ícone do esporte mundial, em tão pouco tempo, aí, questão de 3 meses, a gente tem, né, como você muito bem lembrou, a Simone Biles, a Naomi Osaka e agora o Neymar. A grande questão que fica aqui e até inclusive pela própria fala do Neymar em 2014, né, isso foi amplamente divulgado, que ele disse: aqui nós não precisamos disso, ninguém é louco, né? Essa foi a frase que ele usou em 2014 durante a Copa do Mundo, e depois a gente viu o que aconteceu naquele Mundial. E lembro também uma fala do Muricy Ramalho, depois daquela Copa do Mundo, que ele disse: eu não entendo até agora como que depois de tudo aquilo, né, daquela tragédia que aconteceu, o futebol não parou por 30 dias para tentar entender o que aconteceu, porque não é comum e nunca aconteceu, possivelmente nunca mais ocorrerá. Claro que futebol é sempre futebol, mas dentro de uma lógica mínima, a seleção anfitriã levar de 7 numa semifinal de Copa do Mundo, né? Então, acho que aí já há um primeiro erro, o país já vai errando na preparação mental dos seus jogadores desde 50, se a gente quiser falar e recuperar Nelson Rodrigues,
suas obras, A Sombra das Chuteiras Imortais e tantas outras já diziam, né, do naufrágio coletivo emocional daquela seleção, jogando pelo empate, fazendo 1-0 no Maracanã lotado e levando de 2-1. Historicamente, nossos grandes gênios, né, Garrincha, o próprio Neymar e outros tantos, né, não vou colocar Pelé nessa lista porque seria uma blasfêmia, né, mas a gente sabe que muitos gênios, não só do futebol, mas de outras modalidades esportivas, sofrem muito com a pressão e com a expectativa, e, sobretudo, Diego, com as críticas. As críticas são sempre muito ferrenhas e, sobretudo, no momento que a gente vive, de mídias sociais, né, de redes sociais, isso tudo torna essa questão dos ataques mais intensa. Eu acho o seguinte, Neymar é muito jovem, Neymar é super talentoso, Neymar pode ter o mundo aos seus pés. Não dá mais para dizer o que poderia ter sido feito. Porque, na minha área, o que eu sempre digo, trabalho de prevenção e promoção de saúde mental no esporte. Você pega um garoto que vem de uma família humilde e que, de repente, de um ano para o outro, ou dali 2, 3 anos, ou dali 5 anos, está ganhando milhões por mês, isso não é biologicamente natural. Isso você não nasce preparado para isso. Você precisa ter todo um artefato de preparação psicológica, social, emocional, para dar conta de tudo aquilo que virá adiante. No caso do Neymar, e claro, fazendo uma análise à distância, porque não o conheço e ainda que o conhecesse, não poderia dizer. Então, uma análise, até como jornalista, que sou além de psicólogo, acho que Neymar tem tudo, né, para ter aí mais 4, 5 anos de altíssima performance no futebol, se ele entender a importância de ter que olhar um pouco sobre esse aspecto do fortalecimento psicológico e emocional que ele está mostrando agora, né, são palavras dele, que evidentemente ele está demandando. Né? O Neymar ele tem, imagina, 29 anos, a gente pegar o Buffon hoje, o Buffon tem 42. Quer dizer, um jogador de linha, pelo menos até os 35, 37 anos, se cuidar bem, ele tem vida longa. Né? Então, eu acho que é um sinal de alerta, é mais um sinal de alerta para a psicologia do esporte. Psicologia do esporte que é essa, desde 1989, eu me ocupo para poder dizer, né, infelizmente, e na maioria dos casos, para poder alertar sobre uma dor, eu gostaria muito também de poder alertar sobre a necessidade de trabalhos preventivos, Diego.